Então, pessoal, a gente vai ver na aula de hoje um pouquinho sobre transformadores ideais. Eu já coloquei algumas coisinhas no quadro. Se tu está vendo esse vídeo gravado, pausa o videozinho ali para copiar o conteúdo. O que que é um transformador? O que que é um acoplamento ideal? Não só um transformador, tá, pessoal? O acoplamento ideal ele tem que ter certas características para ser considerado um acoplamento ideal. É óbvio que, pelo próprio nome, esse acoplamento não existe na prática, perfeito? Então é um caso particular, né, que mesmo não acontecendo na prática, ele é muito utilizado para modelar características de circuitos ou que se aproximam, ou o transformador ideal ele é utilizado como integrante em um modelo de alguma coisa real. Vocês vão estudar em conversão, que ele é parte fundamental no estudo do transformador que vocês vão fazer mais profundamente em conversão de energia, né? No modelo do transformador real, eu faço uso de um transformador ideal. Tá? Então vocês têm que entender que esses modelos de circuitos que a gente está estabelecendo, eles são funcionais, digamos assim, eles representam bem ou mal um circuito real, mas eles podem ser utilizados em conjunto com outros elementos para se aproximar um pouquinho mais do comportamento do circuito. Vocês vão ouvir falar disso, de modelos, o modelo CC, o modelo CA, em eletrônica também. Tá? Então, vocês têm que compreender isso como uma ferramenta, né? Como mais um modelo de circuito que pode ser utilizado em determinadas situações. Tá? Primeiro, pessoal, todo não, né? Mas a maioria dos transformadores que a gente está acostumado, onde é que está? Casualmente hoje eu não estou com ele aqui perto, tá? Mas os transformadores de 60 Hz, eles se aproximam muito das características que fazem com que eu possa modelar ele como um trafo ideal, tá? Quais características são essas? Se o acoplamento possui acoplamento perfeito, ou seja, K igual a 1, tá? Não vai acontecer na prática, a gente já discutiu isso, mas imaginemos que seja 0,99. Posso arredondar para 1. Se eu posso considerar perdas nulas, e perdas nulas aonde? Tanto no núcleo, quanto nos enrolamentos. Ou seja, se eu não considerar as resistências dos enrolamentos, ou se eu considerar que o núcleo é perfeito, né? Eu não tenho nenhuma relutância. Se eu considerar isso, eu posso dizer que o transformador é ideal. Então, só aí vocês perceberam que é o mundo da fantasia, né? Mas, em determinadas situações, os transformadores se comportam. Eu posso desprezar as perdas, por exemplo. Assim como eu posso considerar que o acoplamento é perfeito também, se o acoplamento for quase perfeito. E a mais estranha é isso aqui, as indutâncias próprias elevadas, né? Eu não vou poder dizer propriamente que aquele transformador é um transformador ideal se eu não tenho um número considerável de espiras e, consequentemente, uma indutância elevada. Matematicamente, as indutâncias têm que tender a infinito, mas isso sim é a coisa mais impossível de acontecer. Tá? Então, eu estou falando que tu não vai conseguir trabalhar com trafo ideal se tu tem 2 espiras no secundário, por exemplo. Tá? Eu preciso ter indutâncias elevadas para levar, obviamente, a uma indutância mútua bacana, tá, pessoal? Enfim, mas mais importante para entender de fato essas duas coisas aqui. Ó. Se eu tenho isso, eu posso considerar, digamos assim, que o acoplamento é um acoplamento ideal. Tá? Então, o que acontece no acoplamento? Todo o fluxo, no acoplamento ideal, todo o fluxo gerado numa bobina, todo, sem exceção, né, vai percorrer a outra bobina e vice-versa. Então, eu posso dizer, na verdade, que o fluxo numa bobina é exatamente igual ao fluxo na outra. Né, sem muito detalhe, né? Sem muita... porque, de fato, se o acoplamento é perfeito, né, todo o fluxo que está nessa bobina vai ser igual ao fluxo que está na outra bobina e vice-versa. Né? Então, o que acontece? Se for essa situação, né, eu posso escrever só em termos de fluxo.
e não do fluxo que uma corrente produz numa bobina e enlaça a outra bobina, sendo que parte desse fluxo se perde, toda a abordagem que a gente fez nas últimas aulas. Então, o que acontece? Se eu pensar que é o mesmo fluxo, eu posso escrever duas equações. Tá? A equação da indução em V1, pela lei de Faraday, é N1 vezes uma variação de fluxo por tempo. E a tensão 2 vai ser N2 vezes a variação do fluxo na bobina 2, que é igual, esse fluxo é idêntico, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso isolar o fluxo numa e substituir na outra, porque de fato é igual. E com isso a gente chega naquela equaçãozinha bem básica, que é V2 de t sobre V1 de t é igual a N2 sobre N1, que a gente usualmente chama de N. Esse N a gente vai dar o nome de relação de transformação, do transformador, no caso do acoplamento. Tá? Turns radio, olha só que bonito, quem é poliglota. Que é poliglota, fala vários idiomas. Tá? Em inglês. Então, eu vou ter literalmente a tensão no secundário igual à tensão no primário vezes um fator, que a gente chama de relação de transformação. Mas lembre-se que isso é o caso utópico, ele não vai existir na prática. V2, por exemplo, não vai estar totalmente em fase com V1 na prática, devido às perdas nos enrolamentos, às perdas nas resistências das bobinas, enfim, um monte de coisa. Tá? Mas, se o fio for grosso o suficiente, se a resistência for muito mais baixa que a reatância, uma série de condições, né, eu posso dizer aproximadamente isso aí de um transformador do acoplamento ideal. Tá? Obviamente, é muito mais fácil de trabalhar do que um acoplamento que não seja ideal. Tá? Então, para isso que a gente para isso que a gente usa ele, né? Para simplificar a nossa análise e eu conseguir resolver de maneira rápida um circuito, mesmo que isso gere um resultado aproximado. Tá? O que acontece? Devido ao fato das perdas serem nulas nesse transformador, eu posso dizer que V1 vezes I1, que é a potência no enrolamento primário, é igual à potência instantânea no enrolamento secundário. Tá? Em outras palavras, no trafo ideal, eu sempre vou ter que V1 sobre V2 tem que ser igual a I2 sobre I1. Tá? Então, vocês podem ver que isso aí, né, que é inverso, né? Eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 2, 1. Né? E a gente viu lá em cima que isso vai ser igual ao inverso aqui da relação de transformação. O que significa? Significa que a relação de tensões é diretamente proporcional à relação de transformação. E a corrente é inversamente proporcional. Simples assim. Não tem muito mistério nessa parte do conteúdo. Tá? Obviamente que aqui tudo está no tempo. V de t, I de t, mas se eu trabalhar com fasores, eu posso escrever todas essas equações em termos de senoides, né, de fasores. Porém, se o trafo é ideal, para vocês verem como é uma situação completamente que não existe, né? Se eu considerasse isso ao pé da letra, eu poderia até usar valores CCs aqui. Então, para vocês verem como não é, de fato, um modelo, digamos assim, que funciona para todas as situações. Tá? Lembrem-se que, para ter indução, eu preciso ter correntes alternadas. Se as correntes são correntes e tensões alternadas, eu posso, inclusive, usar essas relações para qualquer forma de tensão e de corrente. Tá bom? A única exceção é com valores CCs, tá? Tem que tomar cuidado. Mas, em termos de fasor, eu posso escrever que V2 sobre V1, que é o que a gente mais vai trabalhar, né? É igual a I1 sobre I2
que isso é igual a N, né? Eu só inverti aqui para ficar diretamente proporcional. Tá? Simples assim. Agora, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque se eu tenho um trafo ideal, que agora eu não vou dizer mais qual é o fator de acoplamento, porque eu sei que é 1. Eu não vou dizer mais os valores de indutância, porque eles não importam. Tá? Óbvio que eu vou ter uma indutância própria na prática, né? Mas o modelo, eu tão somente necessito da relação entre as espiras do primário e do secundário. Então, o trafo ideal ele é diferente, né? Ele é representado por um elemento sensivelmente diferente. Ao invés de acoplar as bobinas, indicar o acoplamento, eu simplesmente vou indicar os pontos, por exemplo, ponto para cima, os dois aqui, e embaixo, ou eu boto o número de espiras do primário e do secundário, ou eu boto a relação de transformação. Por exemplo, 1:3. Significa que para cada espira do primário, eu tenho 3 espiras no secundário. Então, se eu colocar isso em qualquer acoplamento, em qualquer bobina, se eu botar ao invés do M, uma relação de bobinas, assumam aquele acoplamento como um acoplamento ideal. Tá? O que acontece nesse caso? Vocês têm que prestar bastante atenção. Se eu coloco uma tensão V1 aqui, tá? O ponto vai me dizer como que eu vou polarizar a bobina no secundário, né? Então, em teoria, o secundário eu teria o mais assim, né? A gente já estudou isso. Muito, muito importante, pessoal. Existem várias possibilidades de polaridade. Vou dar um exemplo. Ó. Se eu tivesse arbitrado, eu forneci para vocês esse circuito aqui, ó, com o V2 polarizado assim. A gente sabe que o ponto indica a polaridade, né? Então, claramente, essa polaridade aqui está invertida, como eu normalmente pensaria, né? Porque eu tenho mais no ponto e aqui eu tenho menos no ponto. Mas não tem problema. Porque se eu tenho 1:3, né, sabendo e conhecendo o ponto, eu posso escrever, nesse caso, que V2 vai ser igual a menos, porque a polaridade está ao contrário, vocês estão vendo? Menos V1 vezes 3, no caso, né? Então, o que vai acontecer quando eu tenho circuitos complexos, pessoal? O sinal da relação de transformação, né, em resumo, ela depende da polaridade que eu estou arbitrando para o meu acoplamento. Eu sei que isso aí parece meio óbvio num primeiro momento, ou até meio confuso, mas vocês vão entender em exercícios daqui a pouquinho. O que acontece com as correntes também? Ó? Se eu tenho uma resistência, eu sempre gosto de pensar que eu coloco uma resistência na bobina para entender as convenções de corrente. Para essa convenção que eu abordei de tensão, a corrente circularia nesse sentido, né? Naturalmente, é uma coisa lógica de se pensar. Tá? Mas, de novo, eu tenho que cuidar a relação entre os sinais da corrente no primário, de acordo com o que eu arbitrei, de novo, e como vai ser o sentido dessa corrente no secundário, porque eu posso arbitrar para cá ou eu posso arbitrar para cá. Assim como essa corrente, eu posso arbitrar em ambos os sentidos também. Tá? Então, na verdade, eu tenho um conjunto enorme de possibilidades de sinal para indução, tanto de tensão quanto de corrente, tá? De acordo com o sentido de polaridade que eu arbitrei no acoplamento e, obviamente, do ponto. Tá? Então, tem uma regrinha bem simples, né? Vocês vão ver que é uma regra bem simples, para descobrir se tu vai usar uma relação negativa. Pode ver, ó, que se eu fizer V2 sobre V1 aqui, eu tenho menos 3. Tá? Então, tem regrinhas para eu descobrir se a relação de transformação que eu vou usar vai ser positiva ou negativa, de acordo com as convenções que eu arbitrar no acoplamento.
Então eu vou falar sobre essa regrinha, que é conhecida como regrinha do ponto também, né? E depois eu vou direto para um exemplo. Né? Próximo conteúdo vai ser o mais interessante, vai ser mais interessante que esse aqui, que é reflexão de impedâncias, uma coisa fundamental lá na cadeira de conversão. Por enquanto, vamos seguindo esse conteúdo. Então, a gente vai ver agora a convenção do ponto. Tá? Qual sinal eu vou ter que utilizar? Tá? Muito importante. Isso, por que é muito importante? Porque, primeiro, isso depende da convenção que vocês utilizarem no circuito, que é normalmente um problema, né? E, segundo, se eu usar o sinal errado, é óbvio que eu vou encontrar o resultado errado. Então, é um passo importante, assim como um passo importante também da análise com transformadores lineares e acoplamento magnético é descobrir o sinal da indução, você se lembra? Que eu tinha que ver qual era o sinal da fonte. Tá? Então, é a mesma coisa, só que para acoplamentos ideais aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho este carinha aqui, que é o meu transformador. Então, a regrinha diz o seguinte, ó, o sinal, para descobrir o sinal da relação de tensões. Seguinte, se as tensões têm o mesmo sinal no ponto, tu vai usar a relação positiva, ou seja, tu vai dizer que V2 sobre V1 é igual a N2 sobre N1 positivo. Então, eu até vou salientar aqui o sinal de propósito. Mais. Super simples. Não tem muito mistério. Tu vai arbitrar a tensão nas bobinas. Se elas não estão arbitradas, né? Porque eu até já posso ter elas arbitradas. Mas um detalhe, mesmo se elas estiverem, tu pode arbitrar como tu quiser. E depois tu só multiplica por -1, se não for o mesmo sinal solicitado no exercício. Tá? Fique claro isso. Então vamos assumir que eu tenho dois pontos em cima, né? Se eu arbitrar a tensão assim, assim e assim, assim, as tensões têm o mesmo sinal no ponto, né? Então tu usa uma relação positiva. Até vou usar vermelho aqui. Vou usar vermelho. Tá? Caso contrário, senão a tua relação de tensões vai ser negativa. Então, eu vou usar aqui, ó, menos N2 sobre N1. E é menos. Tá? Então, exemplo, se eu arbitrei por algum motivo essa convenção aqui, ó, uma convenção ao contrário, tá? Tem o mesmo sinal? Não tem. Então, tu tem que usar valor negativo. Então, é bem simples. Se tem nos dois pontos menos ou nos dois pontos mais, tu usa a relação positiva, porque a polaridade é igual, né? Se não, tu vai usar uma relação negativa. Tá bom? Sem muito mistério. Agora, pessoal, as correntes. Então, obtendo o sinal da corrente no trafo. A regrinha é o seguinte, ó. Se a corrente tem o mesmo sentido nos terminais com ponto, tu vai usar uma relação negativa. Já explico um pouquinho isso. A tua relação I2 sobre I1 vai ser igual a N1 sobre N2 negativo. Negativo. Quando que eu vou usar essa relação negativa, pessoal? Quando, por exemplo, eu arbitrei essa corrente entrando e essa corrente aqui entrando também. Não importa a polaridade, pessoal, não importa a polaridade da tensão, esquece a tensão por enquanto. Se a corrente tem o mesmo sentido nos terminais com ponto, ou seja, se ambas as correntes entram pelo terminal com ponto ou ambas saem pelos terminais com ponto, tu tem que usar uma relação negativa aqui para corrente. Simples assim. Perfeito? Porque faz sentido se eu for avaliar, né? Eu sempre gosto, para entender essas convenções, se vocês tiverem com dificuldade de entenderem, pensa no seguinte, no circuito mais simples que eu posso pensar com um transformador ideal, que é esse carinha aqui, ó. 10 ohms, 100 volts,
e 1 para 2. Tá? Não tem como ficar mais simples do que isso, ser mais simples do que isso. Tá? Se eu tiver os 2 pontos aqui, ó, e por algum motivo do além, sei lá, do além, mas viajei total na batatinha e arbitrei a corrente no secundário I2, assim, ó. Olha só como faz sentido essas relações. Pensa só, a tensão é positiva aqui, né? Significa que, em teoria, essa fonte iria fornecer corrente nesse sentido. Se eu ligo uma resistência, pense no seguinte, se eu ligo uma resistência aqui no secundário, ó, liguei uma resistência no secundário, se eu inverto o sentido aqui dos pontos, vai mudar a corrente, de fato, no primário? Não faz, né? Não vai mudar. Não, se eu inverter o resistor aqui, ou se eu inverter a polaridade do transformador, a corrente, na verdade, sempre vai sair, teoricamente, lá por cima. Né? Então, vai ser menos essa corrente. Porque é óbvio, né, pensar que a corrente tem esse sentido no primário. Porque a fonte está fornecendo corrente, lembrando em análise 1, embora não seja, fornecendo corrente para essa resistência. Então, é claro que I2 vai ser menos alguma coisa vezes essa corrente. Faz todo sentido. Então, para vocês entenderem as diferenças de polaridade na corrente, eu sempre gosto de pensar em cargas resistivas. Tá? Então, se eu for equacionar, vai ficar óbvio que essa corrente, se eu usar a relação do transformador, tem que ser negativa. Tá? Então, o que acontece? Ambas as correntes estão entrando. Agora, se eu faço uma coisa bizarra e faço assim, né, é meio óbvio pensar que essas duas correntes têm o mesmo sentido, ok? Mesmo que eu calcule aqui menos 1 ampere, aqui vai ser menos alguma coisa ampere. Então, mesmo sentido no ponto, negativo. Se eu tenho sentidos diferentes, que nem esse último exemplo aqui, uma corrente está entrando pelo terminal com ponto, a outra corrente está saindo do terminal com ponto, daí tu vai usar uma relação positiva. Tá? Então, até vou colocar aqui. Caso contrário, o teu I2 sobre o I1 vai ser igual a mais daí, mas. Então, de certa maneira, o N1 sobre N2. De certa maneira, pessoal, as relações são ao contrário, né? Se as tensões têm o mesmo sinal no ponto, né, eu vou usar uma relação positiva de tensão e negativa aqui, se a corrente tem o mesmo sentido. Então, eu gosto sempre de lembrar só uma e na outra eu só inverto o raciocínio. Eu sei que é meio... né? Mas vocês vão ter livro, tá, pessoal? Nos exercícios práticos que vocês forem resolver, né, no trabalho de vocês vão ter livros. Então, o bom desse semestre AD é que vocês vão ter acesso a todo o conteúdo, toda a bibliografia na hora de resolver os problemas, que é o que a gente faz na prática, né, o engenheiro. O engenheiro não faz uma prova toda vez que vai resolver um problema, né? Pelo contrário, ele vai pesquisar, ele vai verificar as opções, né? Se é um problema de programação, normalmente ele vai dar uma fuçada lá no Stack Overflow e assim por diante. Né? Vamos fazer um exercício. Pessoal, eu vou arbitrar aqui, um carinha arbitrário. Vou colocar aqui um circuito qualquer. Eu normalmente gostava de começar com um circuito fácil, mas vai ser um circuito fácil. Tá, vai ser um circuito fácil. Vai ser um circuito fácil. Um circuito fácil será, só com resistores para você lembrar como a vida era fácil em análise 1. Eu não quero mais trabalhar com fasor, porque fasor é complicado. E o fasor é complicado, mas ele facilita a sua vida, meu querido. Vamos usar 10 ohms aqui. Alguém me diz aqui essa resistência, o valor dela, por gentileza? 10 ohms, né, professor? 10 ohms. 10 ohms. Alguém me diz aqui o valor dessa fonte de tensão? Eu ouvi 100 volts. 100 volts! Ah, vocês estão assim, ó, animados, pessoal, né?
Vocês estão muito animados, né? Me impressiona. Me impressiona, cara. Vou botar aqui quanto? Vou botar aqui 40 ohms, já que ninguém falou nada. Ponto aqui em cima. Eu vou para decidir o ponto. Bateu embaixo. Então, ponto aqui. Olha que alegria. Minhas costas estão me matando, rapaz. Então tá aí. Eu quero, pessoal. Vou dar para vocês 5 minutos. Não mais do que isso. 5 minutos para encontrar a corrente drenada dessa fonte aqui. Ó. Vai ser o Ix com uma relação de transformação. Uma relação de transformação que vai ser 2:1. 5 minutos. O que vocês têm que fazer, pessoal? Vou dar uma dica. Primeira coisa que vocês precisam fazer para resolver esse exercício é arbitrar, né, as variáveis no transformador. Mas não façam isso pensando em, eu vou arbitrar no transformador. Arbitra no circuito. Por quê? Se tu fizeres essa malha aqui, ó, se tu por acaso fores fazer isso por malha, tu vai fazer assim, menos V, beleza. Mais 40x, show. Qual é a tensão no primário desse transformador, pessoal? Tu não sabe. Nem eu sei. Né? Ninguém sabe. Tá? Se ninguém sabe, bota uma incógnita. Então, arbitra aqui, mais, menos, e chama essa tensão de V1, por comodidade. E faz a mesma coisa com a bobina do secundário. Arbitra uma corrente, um sentido de corrente para aquela malha, e depois, quando tu fores equacionar, tu não vai conseguir, tu não sabe a tensão na bobina. Né? E daí tu vai ter que colocar uma variável lá, V2, Vx, V do caralho é 4, tanto faz. Tá? Se tu não sabe alguma variável do circuito, bota uma incógnita, porque ela vai ter que ser calculada, né? 5 minutos. Então, pessoal, a gente vai resolver esse exercício, que é um nível, uma escala de 1 a 10, eu consideraria ele nível 3, mais ou menos. Espero que eu não erre depois dessa. Às vezes acontece. Então, pessoal, primeira coisa, como eu falei no início, tu vai ter que arbitrar, especialmente as tensões. Usualmente as correntes, eu uso as próprias correntes de malha, tá? Não é sempre, tá? Mas é ditado, o sentido da corrente nas bobinas usualmente é ditado pelo sentido que eu arbitro para as malhas. Mas as tensões, tu tem total liberdade de colocar o sentido que tu quiser. Eu arbitrei a tensão V1 com mais para cima e eu vou arbitrar a tensão V2 com mais para cima também. Que é cômodo para mim fazer isso. Eu sempre gosto de pensar cima e baixo, né? Então eu vou colocar aqui V2. Ficou apertadinho, mas eu acho que está tranquilo para vocês verem. Mesmo sendo X aqui, eu vou usar I1 e I2. Eu vou dizer que essa corrente é a corrente I1 e essa corrente é a corrente I2. Tá? Então, vai ser a corrente I1 e essa aqui é a corrente I2. Eu sei que ficou pequenininho, tá, pessoal? Mas com a foto vai dar para ver melhor. Um detalhe, quem quiser fazer transformação de fontes aqui, para evitar de ter que equacionar, não digo uma terceira malha, né, mas para ficar mais fácil, em resumo, pode fazer. Tá? Não vai mudar muita coisa aqui. Tá? Eu vou fazer assim mesmo e vou tocar o pau assim mesmo. Né? Então, o que vai acontecer? Equação da malha 1 vai ser menos 100 mais 41, ou Ix, mais V1. Isso é igual a 0. Terminei a malha, né? Porque eu só preciso equacionar as quedas de tensão. Equação da malha 2, vai ser a última também. Passei no menos da tensão que eu arbitrei, menos V2. Mais lá em cima, 10 e 2. Mais aqui nesse resistor, mais 10. E 1, e 2, desculpa. E 2, menos
seria menos essa corrente, mas na verdade ela vai ser menos com menos mais 1. Tá? Isso é igual a 0. Vou chamar atenção aqui para vocês, olha só. Se por acaso eu arbitro essa corrente aqui e chamo ela de I3, que é o que normalmente eu faço, né? Eu sempre arbitro no mesmo sentido. Essa corrente ficaria aqui, 2, menos o I3, só que o I3 é o quê? I3 é menos 1, né? Essa corrente é menos 1 ampere no sentido que eu arbitrei. Então vai ser menos 1 mais 1, só para explicar para vocês o porquê do mais 1. Entenderam como talvez uma simplificação prévia facilite? Se eu tivesse feito uma transformação de fontes, eu não preciso nem me preocupar com isso. Tá? E percebam que naturalmente ia ficar 10, uma fonte de tensão de 10 volts aqui, em série com uma resistência de 10 ohms. Então daria a mesma equação, tá? Só para alertá-los. Então, pessoal, se por acaso, se eu for reescrever, eu vou fazer isso, vou reescrever esse sisteminha de equações. Eu tenho 41 mais V1, isso é igual a 100. E reorganizando as coisas aqui nessa equação, eu vou ter 22, né, na verdade. Eu vou ter 22, 10 mais 10 aqui. Esse 10 aqui vai para o outro lado, né, valendo menos 10. Mas eu tenho aqui menos V2, isso é igual a menos 10. Em resumo, é isso aqui, né? Vamos dar uma conferida. 10 e 2, mais 10 e 2, 22, 10 vai para lá, menos, esse carinha aqui é menos V2. Fechou. Qual que é o grande problema? Porra, esse sisteminha aqui é fácil, professor. Né? 2 equações, 2 incógnitas. Aí que tá, negativo, rapaz. I1, V1, I2, V2. Eu tenho 4 equações para eu tenho 4 variáveis e 2 equações. Eu não consigo resolver isso. Tá? Mas daí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recorrer às equações do transformador. Simples assim. Quais são as equações do transformador? E aí que vem o cuidado nos sentidos que vocês arbitraram. Tá? Se eu olhar aqui nesse transformador, eu percebo que o V1 tem o mais no ponto e o V2 tem o menos no ponto. Então eu tenho a polaridade invertida ali com respeito ao ponto. Significa que se eu for equacionar V2 sobre V1, eu tenho que usar menos. Então V2 sobre V1, isso é igual a menos N1 sobre N2, que é 1/2. Tá? Muito mais fácil, talvez, eu pensar direto. Ó. V2 é menos V1, devido à polaridade trocada, menos V1 vezes 1/2. Né? Vocês têm que entender que nesse trafo, a tensão no secundário é menor. Esse é um trafo que, se eu olhar da esquerda para a direita, ele está rebaixando a tensão pela metade. E o menos é devido à polaridade. Agora, as correntes. Tem que tomar cuidado. Ó. A corrente no primário é I1, porque é igual a X aqui, né? A corrente na bobina do secundário é I2. Tá? A corrente no I1 aqui, no primário, entra pelo ponto. Ó. E a corrente no secundário entra pelo ponto também. Ó. No sentido que eu arbitrei, né? Eu tenho a corrente entrando aqui pelo ponto e o I2 está entrando pelo ponto também. Então eu tenho o mesmo sentido no ponto. Se eu tenho mesmo sentido no ponto, eu tenho que usar sinal invertido também. Então eu vou ter que I2 sobre I1, isso é igual a menos, e aí tem que tomar cuidado. A corrente no secundário é o dobro da corrente no primário. Por quê? Porque a relação é invertida para a corrente. Quanto mais bobinas eu tenho, menor a corrente. Tá? Então, nesse caso, é 2. Menos 2, devido à convenção que eu assumi aqui. Tá? Tranquilo, né? Então, o que vai acontecer? Tu pode expressar V1 e V2, e agora tu pode ou resolver um sisteminha 4x4, né? Porque tu vai ter 4 equações de 4 incógnitas, ou tu faz substituição e resolve um sisteminha 2x2. Tanto faz, tá?
Eu só quero mostrar para vocês que eu posso, de fato, colocar isso num sisteminha 4x4, embora eu jamais resolveria isso na mão, colocando ele no sistema 4x4. Por que eu vou fazer isso especificamente? Porque imagine que eu tenha 4 malhas para equacionar. Tá? Então, mesmo assim, eu vou ter que resolver um sisteminha 4x4. Então, se eu apresento o sistema, tá, para vocês, se eu tenho o transformador ideal, eu sempre vou ter o número de equações mais 2 equações de transformador. Isso aumenta o grau do sistema? Aumenta, mas pelo menos daí eu consigo resolver, né? Então, se eu fosse escrever isso aqui no formato bonitinho de matriz, eu precisaria encontrar a equação aqui. E vai ser, ó, V2, isso é igual a menos 1 meio de V1, significa que V2 mais 1 meio de V1, isso é igual a 0. E essa equação eu teria que I2 é igual a menos 2I1, ou seja, 2I1 mais I2 é igual a 0. E daí eu teria esse sisteminha aqui para resolver, ó. Que alegria. 40I1 mais 0 e 2, mais uma vezes V1, mais 0, V2, isso é igual a 100. Segunda equação, eu tenho 0 e 1, mais 20 e 2, menos mais 0, V1, né? Mais menos V2. Isso é igual a menos 10. Essa equação, organizando bem bonitinho aqui, que nem tá, vai ficar 0 e 1, mais 0 e 2, mais 1 meio de V1, mais 1 vezes 2, isso é igual a 0. E a última equação, 2 e 1, e 2. Então tá aí. Óbvio, pessoal, óbvio que eu vou pegar V2 aqui e substituir para ter V1. Né? Porque daí eu suprimo o V2 e fico com o V1. Daí eu vou ter 3 incógnitas. E daí eu elimino o I1 ou o I2 isolando um desses carinhas e substituindo. Daí eu fico com o sistema 2x2 e eu resolvo. Na mão, né? Eu vou dar o resultado para vocês aqui, aproveitar que eu estou com o MATLAB aberto. Então tá, só um minutinho. Uma abordagem boa de resolver a matriz em si, não fazer por substituição, é que tu já calcula as tensões numa tacada só, né? E não fica só... Já calcula as 4 variáveis. 2, 1, 0, 0. Então, para esse sistema, pior que deu uma solução bem boa. Devia ter resolvido na mão. O I1, eu tiro que é 1 ampere. I2, menos 2 amperes. V1 aqui na solução me deu 60 volts. E V2, menos 30. Óbvio que dá para conferir, ver se tu acertou, ou pelo menos se faz sentido. A tensão no primário é metade da tensão no secundário em módulo, né? E, na verdade, ela vai estar em contrafase pela polaridade que eu assumi. A corrente também, ó, pessoal. Essa corrente está nesse sentido, né? E, na verdade, a corrente 2 que eu arbitrei também, a continuidade, ela tem o sentido invertido, né? Porque a própria tensão tem o sentido invertido, né? Mas isso não significa, não é uma máxima, porque eu tenho também uma fonte de corrente na parada. Então, é mais complexo que simplesmente colocar uma resistência, né? Então, na verdade, não leve em consideração o que eu falei, tá? Isso não é uma máxima, tá? O sentido da polaridade vai sair do mais a corrente, não. Nesse caso, eu tenho fontes em ambos os lados, né? Então, a coisa é bem mais complexa. Tá? Na verdade, essa abordagem é feita para qualquer circuito. Qualquer circuito com transformador, tu vai resolver dessa maneira. Tá? Detalhes importantes, hein? Cuidado. Tá? Isso vocês têm que tomar cuidado. Porque pode ter circuitos assim, ó, em que o acoplamento não é só magnético, né?
mas eu tenho também um acoplamento físico entre as bobinas. Ó. O que acontece nesse caso? E tem alguns exercícios que são assim, então prestem atenção. Essa corrente aqui é a corrente da malha 1, por exemplo. Essa corrente I1, ela não é a corrente que está vindo na bobina, percebam isso. Por quê? Porque se for uma corrente de malha, ela está aqui em cima. Uma parte dela vai vir para cá, enquanto a outra parte vai entrar na bobina. Então é muito importante vocês prestarem bastante atenção nesse tipo de circuito, tá? Porque esse tipo de circuito já me deu muita dor de cabeça, porque é fácil a gente se confundir e pensar que a corrente na bobina vai ser sempre a corrente de uma malha. Não. Nesse caso, a corrente na bobina vai ser a corrente dessa malha menos a corrente dessa malha, porque eu tenho uma ligação física também. Então, sempre que eu tiver uma ligação física entre as bobinas acopladas, a corrente eu vou ter que prestar muita atenção para saber qual corrente que está, de fato, na bobina, tá? Então, fica essa dica nos exercícios. Tem alguns exercícios bem mais complexos que esse que eu fiz aqui, tá? Então, deem uma olhada lá no Sadico, vocês vão encontrar aí circuitos para todos os gostos, tá bom? Aula que vem, a gente vai falar sobre reflexão de impedâncias. Fiquem bem aproveitando essa chuva aí no final do dia. Professor, Diga. Antes de só encerrar ali, dá uma volta ali na corrente 1 e 2, por que que nós chegamos no sinal negativo, sim, mas por que que é 2 e não 1,5? Eu fiquei meio na dúvida naquela, como é que eu chego no 2 ali nas correntes? No 2 nas correntes? Isso, exatamente, o menos 2. O menos é da fórmula, mas... Porque a relação de correntes é invertida, né? Se vocês tentam dar uma olhada no que eu enviei no grupo, a gente chegou à conclusão nas deduções que V2 sobre V1 é igual a I1 sobre I2. Tá? Então, o que acontece? Enquanto a relação de tensão ela é diretamente proporcional ao número de espiras, a relação de corrente é inversamente proporcional. Tá? Então, se eu encontrei V2 sobre V1, 1,5, eu vou encontrar I2 sobre I1 inverso. Tá? Ó. Tá, é da fórmula também. Isso. Tá? Tá. Eu vou ter... Não, imagina. É sempre assim, tá, pessoal? As tensões são diretamente proporcionais. Quanto mais espiras eu tenho na bobina, maior a tensão. E a corrente é inverso, né? Quanto menos espiras eu tenho na bobina, maior vai ser a corrente naquela bobina para manter a relação de potência igual tanto no primário quanto no secundário. Toda potência instantânea do primário tem que ser obrigatoriamente igual à potência no secundário. Tá? Isso no trafo ideal, por favor, tá, pessoal? No trafo ideal. Diga. Eu fiz aqui o exercício, eu fiz ali a transformação de pontes, ali na nossa segunda malha. E o sentido da corrente que eu adotei nessa segunda é o inverso comparado com a da primeira. Então, ela estaria saindo do ponto, tá ligado? Uhum. E só que, quando eu fui calcular aqui, eu achei corrente 1 igual a 1 ampere, e a corrente 2 eu achei 2 amperes e não menos 2. Mas tá certo, né? Tu usou o sentido... Só pelo sentido contrário, na real, né? Não é que seja só, né? É que como tu arbitrou, percebam só, a corrente nesse sentido é menos 2. Tá? Se tu por acaso arbitrou assim, obrigatoriamente tu tem que encontrar 2. Entenderam? Não, porque, tá certo. Porque tu usou o sentido ao inverso do meu, né? Então, o teu resultado vai estar em contrafase do resultado que eu obtive. Mas, na verdade, é a mesma, tá certo os dois resultados, tá? Porque é uma questão só de convenção. Convenção, tá certo. Perfeito. Show? Show. Belezura, então, pessoal. Fiquem bem. Vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, no final, né? Valeu, pessoal. Feito, senhor. Feito. Aquele abraço. Até mais.